Nossa série de mensagem que nós estamos começando hoje, Santuário Vivo, a base da vida vitoriosa. Quando Deus estabeleceu o seu plano para mim e para você, é importante que você escute isso nesta manhã. Quando Deus estabeleceu o plano dele para a minha vida e para a sua vida, ele definiu a vitória como característica da nossa vida. Não foi derrota, não foi fracasso, foi vitória que ele planejou para nós. A vitória é do povo de Deus. Eu gosto dessa canção. Talvez deveríamos trazer: a vitória é do povo de Deus. Ele sempre nos conduz em triunfo. O povo de Deus é o único povo da terra que conhece como é que vai ser o final da vida. Isso é demais, irmãos. Como é que vai ser eu daqui a alguns anos? Vitória. Como é que vai ser você daqui a alguns anos? Vitória. Digam comigo, vitória. Vitória. É isso que vai ser. A Bíblia, ela já registrou qual será o final da sua história, o final da nossa história, aqueles que creem em Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 14, está escrito: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu pensei que vocês iam dar um grito de aleluia, de glória a Deus. É maravilhoso. Tem que vibrar com isso. Veja aqui, eu acho incrível isso daqui. Guerrearão contra o Cordeiro. Vai guerrear contra o Cordeiro. Mas o que está escrito sobre o futuro? Mas o Cordeiro os vencerá. Agora veja que lindo. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí ele coloca nós, olha, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é demais. Nós já sabemos o final. Não desespere. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Vai dar tudo certo. O Senhor já escreveu no livro dele. Ele já registrou qual é o final dessa novela. Ele já registrou qual é o final desse filme. É vitória, 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 vitória. Esta é a coisa gloriosa. Esta é a coisa gloriosa. Mas, irmãos, a pergunta que é importante nós considerarmos nesta manhã, depois de sabermos disso: o que é que Deus espera que eu e você sejamos enquanto nós estamos aqui neste mundo? O que é que Ele espera que eu e você sejamos? A Bíblia registra em Romanos capítulo 12, no versículo 1, o que Deus espera. Está escrito assim: portanto, irmãos, devido que nós já somos vencedores, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por quê? Porque este é o culto racional de vocês. O que é que Deus espera de nós? Deus espera que a nossa vida seja um altar, e que cada um de nós sejamos um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Só existe um tipo de culto que Deus aceita. Só existe um tipo de culto que Deus espera. Deus espera um culto que envolve a nossa mente. Deus espera um culto que envolve o nosso coração. Deus espera um culto que envolve a nossa vida. Agora, deixar bem claro: Deus não espera que nós morramos por Ele. Deus espera que nós vivamos por Ele. Isso é muito importante destacar aqui nesta manhã. A Bíblia é muito clara. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, está escrito: Ele, falando de Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Isso é tremendo. Isso é lindo. A verdade é muito clara. Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a vida dele, a vida vitoriosa. Deus nos fez seu santuário. Nós somos o seu santuário vivo. Deus mesmo habita em nós. Deus espera que nós saibamos disto, que Ele habita em nós. Tanto que Paulo registrou em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus está perguntando, dizendo isso para você hoje. Será que você não sabe? Será que é assim que você vai se comportar?
Será que é assim que você vai andar? Será que você não vê que Deus fez você de um santuário dele, que o Espírito dele habita em você? Perceba o que Deus está falando aqui neste início de ano, nessa primeira Santa Ceia, neste primeiro culto. Quais são as ações diárias de uma pessoa que é santuário de Deus? O que é que Deus espera que esta pessoa faça para manter o altar da sua vida em dia? Primeiro, irmãos, para trabalhar o altar da sua vida e ser diariamente o sacrifício vivo de Deus, esta é uma das bases. Você tem que determinar o seu ritmo. Você tem que determinar o seu ritmo. A vida vitoriosa, irmãos, ela não suporta estagnação. A vida vitoriosa, ela exige movimento. E o nosso movimento, ele precisa obedecer uma determinada cadência. Aquilo que nós estamos chamando de ritmo. Um dos grandes desafios nosso é saber que a pressa, fora do tempo de Deus, ela não gera conquista. A pressa, na verdade, ela se torna em ansiedade no nosso coração, em preocupação na nossa alma. Como já foi dito, irmãos, o maior dos erros é a pressa antes do tempo e a lentidão diante da oportunidade. Eu quero repetir esta frase. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é quando elas se apressam fora do tempo e quando elas se tornam lentas perante uma oportunidade que Deus dá. Por isso nós temos que determinar a nossa cadência. Nós temos que determinar o nosso ritmo. A Bíblia alerta, irmãos, em Provérbios capítulo 19, no versículo 2, que agir sem pensar não é bom, e quem se apressa erra o caminho. Eu quero parar neste momento, eu quero chamar você à reflexão, enquanto você está aqui nesse culto, olhando para esse texto. Será que Deus não está trazendo revelação, iluminação à sua mente, de alguns dos fracassos que não deveriam ter acontecido em 2019, por agir sem pensar, por apressar e errar o caminho, por não definir um ritmo de não ser lento diante das oportunidades de Deus, mas não agir com pressa, fora do tempo de Deus. A lentidão diante de uma oportunidade, ela nos faz perder momentos preciosos. Por outro lado, a pressa pode nos conduzir ao erro. Mas qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude? Ao definir o ritmo, nós precisamos escolher um dia por vez. Na nossa vida, nós temos que viver um dia por vez. Até hoje, quando eu e Sueli estávamos orando, eu escrevi uma frase, de que o ritmo da vida exige um dia por vez. E quando nós vivemos assim, Deus faz da nossa vida uma canção. Deus faz da nossa vida uma canção de alegria. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus nos orienta a ver a nossa caminhada com Ele como uma jornada diária. Uma jornada diária. Um dia por vez. Uma tarefa por vez. Um problema por vez. Uma vitória por vez. Será que você percebe o que Deus está falando aqui? E ao vivermos um dia por vez, nós precisamos, todo dia, todo aquele momento nosso, lembrar que Deus não desperdiça nada daquilo que acontece na nossa vida. Deus não desperdiça. Veja, irmãos, queridos e queridas, Deus age para o nosso bem, para a bênção da nossa vida, quando as circunstâncias são adversas. Deus trabalha para o nosso bem, quando nós estamos envolvidos por pessoas difíceis, quando nós acertamos ou quando nós erramos. Deus trabalha para o nosso bem. Posso dizer o que disse no final do ano de 2019, que Deus usa tudo para cumprir o seu bom propósito, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas nós temos que determinar o nosso ritmo. Nós temos que decidir a viver um dia por vez. Por quê? Porque para aqueles que creem, o passado só é importante para relembrar as bênçãos que foram recebidas. O passado só é importante para nós relembrarmos as lições que foram aprendidas. O resto do passado não tem futuro, não tem serventia.
Hoje é o único momento no que importa para nós, pois o futuro, ele é na verdade o quê? O resultado desse hoje nosso, bem vivido, desse momento nosso, bem aproveitado, da não lentidão diante dessa oportunidade divina. A Bíblia é muito clara, no Salmo 118, no versículo 24, eu sei, muitos de vocês conhecem esse texto, mas meu papel como pastor é relembrá-los a vocês. O texto diz, este é o dia. Que dia que é esse? Hoje? Em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Veja que preciosidade esse versículo. Esse texto, ele define o dia que nós devemos nos concentrar. Que dia que é esse? Hoje. Deus não age no ontem. Deus age no hoje. É interessante que quando Deus falou para Moisés, quem eu falar que o teu nome diz, diga que o eu sou. Ele não diz eu era. Ele não diz eu serei. Ele diz eu sou. Porque para Deus é hoje. Este é o momento. Com isso Deus estava nos sinalizando, meu servo, minha serva, viva um dia por vez. Use o passado só para ser grato. Use o passado só para relembrar as lições aprendidas. Defina na sua vida como regra. Eu vou viver hoje. A vida, ela não é feita de ontem. A vida não é feita de amanhã. A vida é feita de uma coleção de hojes. E Deus está dizendo, eu lhe dou hoje para você viver. Eu lhe dou hoje para você agir. E veja, meus irmãos, que o texto nos mostra que nós, ao agirmos do nosso hoje, isso é muito importante, nós precisamos também escolher qual será a atitude que nós vamos agir naquele dia. Nós temos que viver com alegria. A alegria, ela é uma escolha diária. Não é uma escolha para a vida inteira. Eu escolhi a alegria, agora estou com alegria. Não, você tem que escolher daqui 5 minutos de novo a alegria. Porque você vai ter momentos que eles vão querer jogar dentro de você tristeza. Você vai ter que escolher a alegria. A atitude que nós vamos agir no nosso hoje, ela não é dada por Deus. Não, ela não é dada por Deus. Deus até sugere qual é a atitude certa, mas nós precisamos escolher. Veja que alegrar é a dica que Deus dá. Mas a nossa atitude, mas a escolha da nossa atitude, ela precisa ser nossa. Nós temos que escolher. O fato é que nós precisamos escolher antecipadamente. Com qual atitude nós vamos enfrentar as dificuldades da vida? É certo, meus irmãos, que nós teremos em 2020 momentos difíceis. É certo que nós teremos no dia de hoje momentos contraditórios. Mas como enfrentaremos esses momentos é uma escolha nossa. Nós não podemos escolher aquilo que chega a nós, mas nós podemos escolher como nós vamos agir com aquilo que chega a nós. E a Bíblia é muito clara, meus irmãos, ela nos adverte. Em Isaías, no capítulo 50, no versículo 10, olha que texto precioso. E é uma palavra profética que Deus está trazendo para mulheres e homens aqui nesta manhã. O profeta diz, escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor, ponha a sua esperança no seu Deus. Eu vejo, irmãos, que essa palavra é um momento muito especial aqui nesse culto. Existem homens e mulheres aqui, não porque eu saiba ou porque eu estou tentando adivinhar, não, mas existem pessoas passando por um momento de escuridão. Não consegue perceber o que está desenhado na sua frente. Não consegue entender o porquê que essas situações têm vindo a você. Veja que esse texto é muito claro. Deus está chamando primeiro a atenção, escutem vocês, que temem ao Senhor, que quer obedecer a ordem dEle. Se um dia você andar no escuro, se um dia você passar por um momento difícil, que você não souber o que fazer, a receita é uma só, confie no Senhor. Ponha a sua esperança no seu Deus. Creia, acredita, acredita, acredita. Tome a atitude. Nós precisamos fazer essa escolha a cada dia, irmãos. A gente tem que levantar todo dia. Eu faço isso. Sabe, hoje eu acordei. Foi uma delícia, gente, quando eu acordei hoje. Tem dia que a gente acorda assim, é uma beleza. Sabe onde é que eu estava chegando?
em Portugal. Eu estava dentro do avião, gritando, nega, a minha japonesa ali, desce, você acredita? Nós chegamos em Portugal. E aí eu acordei, estava lá bem na minha cama. Falei, cadê o Portugal? Olhei do lado, a minha japonesa estava levantando. Veja como é que a mente está vendo certas coisas, ela liga isso num sonho. Foi tão gostoso acordar pensando em Portugal, mas tem dia que eu acordo só com a voz do capeta, dizendo para mim, hoje não vai dar certo não, hein? Hoje é melhor ficar em casa, hein? Que vida difícil que você tem, hein? Hoje vai ser uma coletânea de fracasso. Gente, nós precisamos escolher todo dia. Eu tenho que gritar comigo. Eu vou confiar em Jesus. Eu vou esperar no meu Deus. Haja o que houver, minha esperança está no poder do Senhor Jesus. Escolher a nossa atitude diária implica decidir olhar para a vida com os olhos da possibilidade. Olhar para a vida com os olhos das possibilidades divinas. A incredulidade vai gritar ao contrário em nosso coração. Ela sempre tem a voz do eu não aguento. A incredulidade sempre traz consigo a fala do eu não prossigo, eu desisto. Ela vai sempre chegar com aquela fala do eu não perdoo, eu não posso, etc. Mas nós já aprendemos, meus irmãos, o segredo de viver contente em cada situação. Nós já aprendemos. Ele está registrado em Filipenses capítulo 4, no versículo 12, no versículo 13. Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente. Olha que preciosidade. Em toda e qualquer situação, quando morre um filho, quando morre uma mãe, quando morre um cônjuge, quando eu fico doente, quando alguém me faz injustiça, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. E qual era o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. O segredo é esse. É olhar, meus irmãos, para a vida com os olhos da possibilidade divina. E isso faz toda a diferença. Ao definir o ritmo da vida, você tem que respeitar o processo do seu hoje. Respeitar o processo do seu dia. O seu dia foi dividido em horas, minutos e segundos. Por favor, irmão, irmã, valorize o seu hoje, fazendo uma coisa por vez. Por isso vai exigir você planejar as ações diárias. Vai exigir de você estabelecer suas prioridades diárias. E aqui eu digo para você, mergulhe 100% em cada momento do seu dia. Não desperdice seu bem mais valioso, que é o seu tempo que compõe a sua vida. E por isso, tome a decisão. Eu vou escolher agir no meu hoje com excelência. Faça essa escolha. Eu vou agir no meu hoje com excelência. Deus está dizendo para mim e para você, capricha nas suas ações. Não se contente com o bom nas suas ações. Não cumpra apenas as suas tarefas. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Aprenda-se a esticar. Irmão, lembre-se, Deus é o Deus do impossível. Ele vai sempre além. Por que Ele vai além? Isso significa que Deus quer que nós venhamos a quebrar os nossos próprios recordes. E aqui, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Se for para você competir com alguém, compita com você mesmo. Faça essa competição com você mesmo, dando o seu melhor. Quem não valoriza o seu hoje, se prende no passado. E porque se prende no passado, estraga o seu futuro. Por isso, defina no seu coração viver hoje no contexto da alegria, da confiança e da excelência. É isso que tem característica do nosso dia. Eu vou viver com entusiasmo, eu vou viver com alegria, eu vou viver com confiança, eu vou fazer com excelência. Eu não vou só apenas cumprimentar o meu vizinho que entra comigo no elevador, eu vou abençoá-lo. Vizinho, hoje quando saí do meu apartamento eu decidi, se eu encontrasse com você, eu não iria só dizer bom dia, eu ia dizer para você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe suas finanças, Deus abençoe sua saúde. O elevador já chegou lá embaixo, Deus abençoe você nesse dia. E você sai de fininho e deixa aquela pessoa com aquele impacto.
E meus irmãos, ao viver assim, com entusiasmo, primeiro, alegria, confiança e excelência, você vai precisar criar, sabe o quê? Uma expectativa de fé. Em outras palavras, você tem que esperar grandes coisas de Deus. Espere grandes coisas de Deus no seu hoje, nesse dia que você está devotando a Deus. Hoje nós oramos na nossa casa: Senhor, nós vamos para a igreja, nós vamos encontrar pessoas, nós queremos abraçar essas pessoas, queremos beijar essas pessoas, queremos abençoar essas pessoas, queremos ouvir palavras divinas do Senhor vindo dessas pessoas, queremos dar palavras divinas a essas pessoas, e eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso agora, grandes coisas, além daquelas que eu posso imaginar. Você tem que acreditar. Deus já definiu nos conduzir vitoriosamente em Cristo a cada dia, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso, irmãos, pense no melhor de Deus, espere pelo melhor de Deus, Ele vai surpreender você a cada hoje, a cada momento. Então determine o seu ritmo. A segunda base da vitória, para trabalhar o altar da nossa vida e sermos diariamente o santuário vivo de Deus, nós temos que saber qual será o porquê da nossa vida, qual é o propósito da nossa existência. Você tem que definir o ritmo de viver um dia por vez. Nós precisamos também, além disso, comprometer o nosso coração. Pense comigo, qual é o compromisso do seu coração? Por favor, leve isso a sério nesse culto de Santa Ceia. Qual é o compromisso do seu coração? O seu coração está comprometido com o quê? Se você deseja ver Deus presente no seu dia, enquanto você caminha na direção do triunfo, de ser o altar vivo, o sacrifício vivo, o santuário vivo de Deus, você precisa estar envolvido por inteiro nesse dia. E é isso que vai determinar a qualidade do altar da sua vida. A Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, Deus está dizendo: vocês vão me procurar. Muito bem, vocês podem me procurar. Mas olha, deixa eu dar uma dica para vocês, como está no texto: quando vocês me procurarem, procure-me com todo o coração. Se não tiver o coração nisso, vocês não vão me encontrar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, quando vocês me procurarem de todo o coração. Veja que Deus afirma que nós vamos encontrá-lo se o nosso coração estiver nisso, estiver nessa busca. Se você está devotadamente com o seu coração, diz: Senhor, eu estou arrastando o meu coração para esse momento, Deus promete que Ele mesmo se deixará ser visto. Mas veja com clareza, Deus exige o coração. E por que Ele exige o coração? Porque o nosso coração revela qual é o propósito da nossa vida. É o nosso coração que mostra isso. Deus exige o coração, porque é Ele que revela o nosso propósito. Foi Jesus mesmo quem falou isso. Jesus, em Mateus 6, 21, se vocês quiserem anotar, anotem aí, eu não tenho ele no telão, mas em Mateus 6, 21, Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração será encontrado ali. Isso aqui é muito revelativo, irmãos. É muito importante. É muito especial. O nosso coração se faz presente nas coisas que nós damos o real valor. É por isso que Jesus está falando isso. Por isso, leve em conta isso. Qual é o propósito do seu coração? Qual é o propósito da sua vida? Seu coração está comprometido com Deus nessa primeira Santa Ceia, vendo a base da vitória para o nosso ano de 2020. Se você deseja manter o altar da sua vida em boas condições e viver uma vida de triunfo, você precisa definir com o que você vai comprometer o seu coração. E aí, ao comprometer o seu coração, comprometa viver para Deus. Viver para Deus deve ser o porquê a cada dia. Por que eu estou vivo? Por causa de Deus. É por causa de Deus. Viver para Deus deve ser o porquê de cada dia. Eu não estou vivendo, Senhor, porque eu quero ficar rico. Eu não estou vivendo, Senhor, por causa que eu quero ser famoso. Senhor, eu estou cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de confiança. Sabe por quê, Senhor? Essa é a minha atitude. Porque eu quero te agradar.
É só de uma coisa que eu preciso, é do Senhor que eu preciso. O Senhor é o motivo da minha vida. O Senhor me colocou neste mundo, tem um propósito na minha vida. E eu quero viver esse porquê. Sabe, as pessoas dizem que nós podemos conhecer, os estudiosos dizem que nós podemos conhecer uma pessoa pelo grau de consciência quanto ao destino, para onde ela está indo. Dá para conhecer essa pessoa. O impacto causado por qualquer pessoa é determinada pela razão que ela vive e pelo preço que ela está disposta a pagar. E aqui Deus está perguntando: você quer ser o sacrifício vivo, o santuário vivo? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual é o preço? Você está pronto a colocar no seu coração? Eu acho que vocês já sabem, mas é bom ouvir de novo. Aquela frase que eu digo constantemente aqui: se você tiver um poderoso porquê, esse lhe fornecerá o necessário como. Se você tiver um propósito grande, esse mesmo propósito vai lhe revelar como você pode executar aquilo. Por isso, se Deus for o motivo pelo qual você vive, Ele mesmo lhe mostrará como você pode tornar isso uma realidade. Por isso, não se esqueça que onde você coloca o seu coração vai determinar como será a sua vida. Onde você coloca o seu coração vai determinar como é que será a sua vida. Então você imagine aqui neste momento, em nome de Jesus, olha que momento sublime. Dá uma analisada no seu coração, olhando o momento que você está vivendo. O que o momento que você está vivendo revela do teu coração? Onde você coloca o seu coração vai determinar como será a sua vida. Como você vê, o propósito faz a diferença. Para a nossa vida ser um santuário vivo, nós precisamos definir onde o nosso coração estará. E já foi dito, irmãos, se um homem que não descobriu uma razão pela qual morrer, ele não está apto para viver. E aqui eu pergunto para você: qual é a razão que você está pronto para morrer? Eu não abro mão, Senhor, eu vou viver desse jeito, é assim que eu estou pronto para morrer por isso, Senhor. Esse propósito vai lhe dar licença para viver. Portanto, não poderemos manter a qualidade do nosso altar, da nossa vida em boas condições, se ele não se tornar o objetivo e o propósito da nossa existência. Eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, o Senhor me colocou neste mundo com um propósito, Senhor, eu e o Senhor, esse é o propósito da minha vida. Irmãos, deixe que esta verdade ocupe o seu coração. Por favor, ao fazer isso, não espere ajuda das circunstâncias. Não espere ajuda, as circunstâncias nem sempre vão cooperar com você. Ela não vai cooperar. Você terá problemas para enfrentar. E o mal vai tentar gerar dúvidas. O mal vai tentar gerar ansiedade, usando a circunstância. Mas, irmãos, por favor, lembre-se disso nesta manhã. Deus criou você para transpor tudo isso na capacidade dEle, dada a você, e Ele vai dar a você no percurso da viagem. Ele vai mostrar para você esta capacidade, para você enfrentar as circunstâncias contrárias. Agora, como é que você vai perceber isso? Você só vai perceber essa ajuda, essa força, no seu tempo disciplinado com Deus, trabalhando o altar da sua vida, dizendo: Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Isso significa o quê, meus irmãos? Que o altar é uma tarefa diária. Eu vejo, irmãos, que é um momento de Deus, de eu falar umas palavras aqui que eu creio que esse culto poderia ser resumido nessas frases. Eu quero que você escute. Ela não está no telão, mas eu quero dizer para você: Deus planejou você para dominar circunstâncias. Deus planejou você para resolver problemas. Deus planejou você para mudar realidades. Deus planejou você para suportar as maldades humanas. Deus planejou você para resistir o mal. Resista. Eu quero repetir esta fala. Eu creio que Deus está falando claramente aqui. É com você, é com você, é com você. Deus está dizendo: quando eu planejei você, eu capacitei para dominar circunstâncias, e não para ser dominado.
Quando eu criei você, eu capacitei você para resolver problemas e não fugir de problemas. Deus está dizendo: quando eu criei você, eu capacitei para você suportar maldades humanas e não para fazer maldades humanas. Quando eu criei você, eu capacitei para você suportar o mal, resistir o mal, perseverar, manter-se de pé. Honra o que eu lhe dei, meu filho, minha filha. Irmãos e irmãs, nenhum de nós encontraremos a verdadeira satisfação ou felicidade na vida sem nós transpormos os obstáculos, sem nós atingirmos os alvos, sem nós realizarmos o nosso propósito. Não espere vida fácil, mas descubra a capacitação de Deus, vivendo o porquê da sua vida. Mas sem Jesus nós não podemos, porque Ele mesmo em João 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então tudo começa onde? No altar da nossa vida. Por isso nós temos que definir a postura de Paulo sobre o propósito da vida, quando ele escreveu assim. Leiam comigo em voz alta todos vocês: esquecendo-me coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Cumpra o propósito, comprometa o seu coração. Sim, você precisa determinar o ritmo, mas você precisa comprometer o coração. Essa é a segunda base da vitória. Por fim, para trabalhar o altar da sua vida e ser diariamente um santuário vivo de Deus, a terceira base da vitória é você manter a conexão. É você se manter conectado com Deus. Como eu estou dizendo claramente, a receita, a base da vitória é viver um dia por vez, é definir o nosso porquê da vida, por que eu estou aqui, por que eu estou vivendo. Talvez você como mulher pense: eu estou aqui só para limpar a casa, para cuidar de filho, ficar velha, criar ruga. Ou você, irmão, está pensando: eu estou aqui só para chegar na aposentadoria e depois ficar sabendo que é uma mixaria que eu vou ganhar. Não. Qual é o porquê? Qual é o porquê? E aí, por causa do porquê, você tem que se manter conectado. Irmãos, a fé ela exige conexão contínua com o objeto da nossa fé. Ninguém sobrevive na fé sem um contato diário com o Senhor da fé, com o dono da fé, com o Pai da fé, que é o nosso Deus. Isso é prioritário, meus irmãos. A Bíblia diz no Salmo 5, no versículo 3, olha o que o salmista, qual era a prática desse homem, segundo o coração de Deus. Ele diz assim: bem cedinho de manhã, eu faço a minha oração. Tu, Senhor, ouve a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a sua resposta. Escute bem aqui. Essas palavras não são já familiares a você? Por acaso Deus hoje já não acordou dizendo para você essas coisas? Bem cedinho eu levanto. Veja que essa declaração que o salmista faz no início do versículo lido estabelece a qualidade da nossa devoção. Veja que ele começa a cuidar da sua conexão bem cedinho. Ele começa o seu dia com o quê? Com oração. Ele prioriza o cuidado com o quê? Com o altar da sua vida. E qual é o princípio que Deus está estabelecendo aqui? Deus está estabelecendo o princípio que eu e você devemos dar a Ele as nossas primícias. As primícias do nosso dia. As primícias do nosso tempo. Davi nos ensina que nosso primeiro horário deve ser devotado a Deus. Você tem devotado a Deus o seu primeiro horário? Quando nós acordamos pela manhã, o nosso corpo se desperta, mas a nossa alma nem sempre acorda. Eu quero dizer isso de novo, eu não quero que você passe batido. O nosso corpo desperta, mas muitas vezes a nossa alma não acorda. A Bíblia nos mostra, na experiência do salmista, que amanhã despertava, bem cedinho ele, para fazer o quê? Para despertar a sua alma com a sua vida de devoção. A nossa devoção, ela desperta a nossa alma, nos conectando
conectando com Deus, com tudo que Ele tem, com as riquezas de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus, a alegria de Deus, com o entusiasmo de Deus, com o Espírito de Deus. E a nossa alma, ao ser despertada, como está no Salmo 57, no versículo 8, primeira coisa que acontece é que ela é tratada por Deus. É por isso que Davi começava o seu dia aos pés do Todo-Poderoso. A nossa alma, as nossas emoções, você pode ver que nas manhãs nem sempre são favoráveis. A nossa alma nem sempre se desperta bem. Ela precisa desse tratamento de Deus. E o salmista, ali no altar, aos pés do Todo-Poderoso, ele aliviava a sua alma dos seus temores. Como diz o texto, ele aliviava a sua alma das suas ansiedades, através da oração. Veja que o texto não revela se a oração do Davi era longa. O que ele revela, que era na verdade um start de conexão, que não terminava ali, durava o dia todo. Por isso, irmãos, nós temos que restaurar bem cedo a nossa decisão. Haja o que houver nesse dia, eu vou confiar no meu Deus, eu vou confiar no meu Senhor. Ele me conhece, Ele sabe qual é a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que sem Ele eu não sou nada. Ó Senhor, eu estou restaurando a minha decisão, eu vou confiar em Ti. O tempo de solitude com Deus que Davi tinha era baseado na fé, na confiança. Tanto que ele afirma, veja o que diz o versículo 3 do Salmo 5 na versão da Bíblia Viva: bem cedinho de manhã eu faço a minha oração, Tu, Senhor, ouves a minha voz. Olha, que coisa tremenda, meus irmãos, esse texto. Olhe comigo, pense comigo. Davi não diz assim: bem cedinho de manhã eu faço a minha oração e eu escuto a Tua voz. Bem de manhã eu faço a minha oração e eu vejo a Tua face. Ele não diz: bem de manhã eu faço a minha oração e eu sinto a Tua presença. Ele não fala nada disso. O que é que ele afirma? Ele diz assim: eu oro e eu sei que o Senhor ouviu a minha voz. Eu sei que o Senhor se inclinou para me ouvir. Esta é a mensagem que nós temos ao cuidar do nosso coração, que Deus está mandando. Esta é a segurança que nós temos que, ao nos colocar diante do altar de Deus, no nosso momento de devoção ao Senhor: Deus, eu vim a este encontro, porque o Senhor me escuta, independente dos meus sentimentos, independente das minhas percepções, mesmo que eu não sinta nem vontade, Senhor, e eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, o Senhor está me vendo, o Senhor está cuidando de mim. Aqui, irmãos, eu tenho que destacar algo muito importante. A nossa conexão pela manhã vai nos ajudar a atiçar a nossa percepção para nós percebermos, vermos a ação divina durante o nosso dia. Por favor, leve a sério esta frase que está aqui no telão. Essa conexão, ela vai nos ajudar a ver a ação de Deus no nosso dia. Por isso que aquele que crê, ele é perseverante. É por isso que aquele que crê, ele não fica abatido por muito tempo. Ele é resiliente. É por isso que aquele que crê, ele está cheio de entusiasmo. Por quê? Porque a oração, o start com Deus, abre os olhos dele e ele não vê, como o rapaz do profeta Eliseu, apenas o grande exército. Ele vê por trás do grande exército do inimigo, carros e cavaleiros de fogo, guerreando a verdadeira batalha, a verdadeira guerra. Ao começar nosso dia, abrindo o nosso coração a Deus e sendo ouvido por Ele, nós precisamos adotar a expectativa de resposta. Você tem que estar assim: Deus, eu orei, Ele me escutou. Aonde é que está a resposta dele? Veja que o salmista afirma: bem cedinho de manhã eu faço a minha oração, Tu, Senhor, ouves a minha voz. Eu faço a minha oração e eu fico esperando. Eu fico olhando. Eu fico vigiando com atenção. O fato, meus irmãos, é que a oração, ela faz a grande diferença. Ela alivia a nossa alma, sim, ela alivia, é verdade. Mas ao mesmo tempo, ela promove dentro da gente uma confiança que gera uma atitude no nosso coração diferente. Ela gera uma atitude diferente no nosso coração. A oração, ela é fundamentada na fé que Deus responde os seus servos. E isso produz uma expectativa durante todo o nosso dia, para nós vermos como é que Deus vai se manifestar. Livramento, nossa, foi um livramento. Olha,
que bênção, entendi. Essa é a palavra que Deus queria me dar. Nossa, é isso que eu tinha que falar. Sim, é isso que eu teria que realizar. E Ele vai cruzando as soluções para o nosso caminho. Isso faz toda a diferença. O pessimismo, a doutrina do tá difícil e o pensamento do não posso são trocados pela segurança do otimismo e da doutrina que, com a força que Jesus me deu e está me dando, eu posso enfrentar qualquer situação, qualquer momento. Essa expectativa de fé nos faz focado em Deus. E quando a gente está focado em Deus, o que acontece? Ele coloca nossas lutas na dimensão correta, no tamanho correto. E elas deixam de nos assustar. As nossas lutas passam, na verdade, a se constituir para nós grandes oportunidades de nós construirmos um dia pleno de triunfo, pleno de vitória. Portanto, se nós desejamos estabelecer atitudes práticas, se nós desejamos estabelecer hábitos corretos, se nós desejamos ter planos bem-sucedidos, se nós desejamos ter alvos compatíveis com a nossa vida em Cristo Jesus, nós precisamos diariamente escolher um dia por vez. Meu coração está confiando no meu Deus. Um dia por vez, o meu coração está comprometido com Deus. Um dia por vez, comprometido com Deus e conectado com Deus. A vida deixa de ser um desfrutar deste mundo e passa a ser um desfrutar de Deus. Nós passamos a aprender a desfrutar Deus. A desfrutar Deus. Aquele ritmo vai se transformando numa canção. O nosso coração comprometido vai descobrindo que Ele até no silêncio fala, que Ele comunica, que Ele revela os nossos porquês. E o nosso coração fica tão apaixonado, tão grudado, não quer abrir mão daquilo de jeito nenhum. E sabe o que acontece? Nesta conexão, nós passamos a andar por cima do mar da vida. Por isso que mesmo se as águas do mar da vida quiser te afundar, não pode, porque seguro na mão de Deus, você vai planar sobre as circunstâncias, no nome do Senhor Jesus. Quero terminar a minha mensagem com essa palavra. Deus, quando planejou você, foi para você enfrentar circunstâncias difíceis, para você resolver problemas difíceis, para você enfrentar maldades humanas, para você suportar tempestades na vida. A capacitação de Deus está em você, mas cada dia você tem que despertar a tua alma para correr para Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar com os seus olhos fechados. Ó Pai Celestial, Deus, claramente a Tua palavra nos mostra a base. Senhor Jesus, não deixe essa palavra passar batida ou vazia no coração dessas pessoas, ó Pai. Missionária Central de Maringá.